pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Raízes Juninas. O mês de junho chegou e com ele uma das festas mais queridas do Brasil, aquela que tem bandeirinha, quadrilha, comidas típicas e muita música. Quem falou festa junina ou julina acertou. Mas já parou para pensar que por trás de toda essa celebração existe uma história muito rica e cheia de influências culturais? E para conversar sobre esse tema, recebemos hoje o professor Gabriel Alberghini, que vai nos ajudar a entender a história e a importância cultural das festas juninas. Para começar nossa conversa, muita gente conhece a festa junina pelas comemorações atuais, mas talvez não saibam de onde ela veio. Professor, você explica pra gente como surgiu a festa junina e onde ela se originou, mais ou menos? Essa festa junina, a festividade em si, ela está relacionada ali aos povos que são considerados pagãos, né? Esse paganismo ali, ele está associado a grupos, enfim, a civilizações, né? Que praticavam essas religiões diferentes dessas religiões tradicionais, né? Então elas eram tidas como religiões pagãs. E aí, qual que é a ideia disso? Essas festividades, elas eram celebradas principalmente como uma forma de você trazer boas energias para a época de colheita, né? Então, eles faziam essas festividades, né? Tem a questão da fogueira ali, que ela está relacionada ao a trazer energia para o sol, porque isso ia acabar ali favorecendo as atividades agrícolas, né? E aí, com o passar do tempo, a gente tem essa incorporação ali da festividade através da Igreja Católica, né? Do cristianismo. Então, isso vai sendo incorporado e vai ganhando ali algumas configurações, algumas características que são mais relacionadas a isso que a gente tem um pouco hoje em dia, né? Além da música e das comidas típicas, um dos elementos mais marcantes da festa junina são as roupas caipiras. Mas será que elas representam fielmente a vida no campo? Nas tradições ali originárias, é, existia um pouco dessa vestimenta mais característica, mas obviamente ela foi sendo adaptada, né? Essa ideia do caipira relacionado à seca, né? Qual que é a roupa que esse caipira ele acaba utilizando. Então, normalmente são pessoas ali mais simples, né? Então a gente tem essa ideia das roupas remendadas, a ideia do chapéu ali, né? Como mecanismo de proteção contra o sol. Então, tudo isso vai assumindo ali meio que uma figura de um personagem, né? Obviamente. Todos nós sabemos que a festa junina é uma tradição nacional e que cada região brasileira celebra a festa de uma maneira diferente. Existe alguma diferença entre as comemorações das diversas regiões do Brasil? A diversidade ali das comemorações, né? Da festa junina. A gente tem que considerar, primeiramente, aí o tamanho do Brasil, né? O Brasil é um país muito extenso, então, obviamente, a gente tem alguns aspectos mais regionais ali que acabam sendo englobados ali nessa festividade. Também a questão do próprio clima, né, que a região sul ela é muito mais gelada, então provavelmente a gente tem algumas comidas típicas que ganham um pouco mais de força, né, a questão aí de um quentão, e sem contar também a duração, né, lá no lado do Nordeste eles têm acho que um envolvimento mais forte ali em relação à festividade, né? Mas não deixa de ser considerado ali, de ser comemorada nas mais diversas regiões aí brasileiras. Professor, na sua opinião, qual é o principal legado cultural da festa junina para o Brasil inteiro? A gente tem a cultura brasileira é muito forte, né? Ela é marcada aí por uma grande miscigenação e isso traz assim muitos aspectos para a gente. É, E é normal, assim, que a gente tenha algumas datas que são marcadas, né? Então, todo ano as pessoas esperam por uma festa junina, quando já vai chegando ali nessa época, as pessoas já começam a pesquisar um pouco mais, os municípios também investem muito nessas festividades, as igrejas também promovem muitas festividades, então isso traz um pertencimento, traz um envolvimento muito forte, né?
mesmo para as pessoas que às vezes não têm um envolvimento em relação a questões religiosas, mas as pessoas participam, né? Porque, querendo ou não, é um sentimento assim de pertencimento, né? De você se envolver com as festividades, de você eh, sair à noite para consumir algumas comidas típicas, né? A questão da vestimenta. Então, tudo isso acho que faz parte ali da identidade do povo brasileiro. Então, é muito importante essa participação, né? Muito bacana de ver. Professor Gabriel, e para encerrar a nossa conversa, eu queria propor uma reflexão. Se você pudesse resumir em poucas palavras o que a festa junina representa para a história e para a cultura brasileira, o que você diria? Em poucas palavras, que pode representar? Eu diria que é união, pertencimento, integração, é, comidas típicas. Acho que isso está muito relacionado aí a uma questão de identidade mesmo, né? A cultura brasileira ela é muito ampla, mas ela tem algumas coisas assim que são extremamente marcantes, né? Então, eu acho que essa integração, essa união ali é uma coisa muito bacana, muito bonita. E acho que finalizando, assim, essa ideia de festa junina, ela traz essa valorização do trabalhador rural brasileiro, né? O Brasil, ele foi esse país aí construído na base do trabalho, da angústia, do sofrimento, né? Da pobreza, dessas raízes ali da terra. Então, isso traz esse pertencimento e esse movimento ali de que a nossa identidade ela tem que ser mantida, ela tem que ser preservada, né? A festa junina ela é uma festividade que é um patrimônio brasileiro. Então, isso é essencial ali para que a gente continue perpetuando, né, essa cultura, essa identidade e esse pertencimento do povo. Professor Gabriel, muito obrigada pela participação e por compartilhar conosco um pouco mais sobre a história e a importância dessa tradição tão presente na nossa vida. E chegou a hora de encerrar essa quadrilha de informações. Eu sou a Júlia, apresentadora do podcast Raízes Juninas, e agradeço a sua companhia até aqui. E até o nosso próximo arraiá.